noite, boa tarde. Eu tava esperando um momento que eu estivesse melhor, né, pra vir aqui conversar com vocês. Eu nem queria vir aqui agora, ia deixar pra conversar amanhã ou depois, mas pra tranquilizar o coração de alguns e deixar algumas coisas esclarecidas pra outros, né. Primeiro de tudo, meu coração tá doendo muito. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe o quanto eu admirava o trabalho de Pedro Henrique, né? Como eu falei ontem pra eles, quando eu entrei dentro do camarim, antes da apresentação de Pedro, eu entrei no camarim pra poder falar, contar pra eles o meu testemunho, o quanto cada um deles fez parte da minha vida e da minha história, né? Então, Pedro Henrique fazia parte da minha história, os louvores dele tocavam muito a minha vida, né? E eu contei isso pra ele antes dele subir no palco. E eu queria esclarecer para algumas pessoas que estão começando a me seguir que, infelizmente, eu não sou cristã, tá? Eu fui criada assim na igreja, mas nesse atual momento eu não sou cristã, né? Eu tenho um temor muito grande a Deus, todo mundo que me acompanha aqui sabe. E o intuito do culto ontem era agradecer a Deus, né? Como fizemos. O intuito não foi modificado, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Então era agradecer a Deus pelo ano, né? Por mais que eu não sou uma pessoa da igreja, que eu não vou para a igreja, não tenho atividades na igreja, eu sou muito temente a Deus porque eu fui criada dessa forma, né? Sendo ensinada a ter temor a Deus. Então, eu organizei esse culto desde junho, né? Eu estava muito empolgada para esse culto acontecer. E então, como eu tava falando, né, eu tô desviada, eu e meu esposo, nós fomos criados na igreja, sim. Temos um temor muito grande a Deus, né, e é por conta disso que Deus tem derramado tantas bênçãos em nossa vida, sobre nossa família, né. A fatalidade que aconteceu ontem não anula e nem muda o fato de que Deus derramou bênçãos sem medidas na nossa vida esse ano. E o que eu tô tentando entender é que Deus tem um propósito para todas as coisas. E nenhuma folha cai sem que seja, né, com a permissão dele. E ontem no evento, assim que aconteceu, né, a fatalidade, quando a gente viu que Pedro passou mal, imediatamente os profissionais de saúde que estavam lá, enfermeiros, médicos, correram para prestar os primeiros socorros e levar ele, né? Então, como eu tava falando, né, assim que Pedro passou mal, que a gente percebeu, né, todo mundo ficou muito assustado, mas quando a gente viu que realmente ele tava passando mal, foi questão de segundos, né, os profissionais de saúde correram logo, né, para prestar os primeiros socorros, e assim que ele deu uma resposta positiva, ele foi levado para o hospital, né, às pressas, mas tudo que acontece é com permissão de Deus, né? E como todo mundo estava falando, isso me pareceu um arrebatamento. Pedro é uma pessoa assim, ele era uma pessoa incrível. O pouco que eu conversei com ele pessoalmente, eu pude perceber que ele era realmente uma pessoa na qual valia a pena me inspirar, né? Então, é o que todo mundo tá falando, que Pedro foi arrebatado, porque realmente a forma que Deus levou ele foi sem igual. Até hoje mais cedo eu não estava em condições nenhuma, né, pra estar presente com os meninos da banda, com a produção dele, porque eu tava muito abalada, então eu mais ia atrapalhar do que ajudar, mas meu esposo tava lá o tempo todo, né, ele me deixou em casa e foi lá prestar toda a assistência, ficou com a família, né, esperou a família chegar, alojou todo mundo, esteve ao lado deles o tempo todo. A gente fez, né, prestou todo o apoio que pôde, ainda estamos, né, em contato com a família deles e, enfim, tentando fazer o que está ao nosso alcance e o que é possível, né. A gravadora, né, a produtora dele também tomou a frente, né, já de tudo, a toda a music, e estão dando prosseguimento, né, a tudo que precisa ser feito.
No mais, eu só quero pedir a vocês que orem por Sully, por Zoe, né? Pela família dele, pelos pais, né? Pelos tios deles, parentes dele. Pedro era filho único, né? Pelo que a gente soube através da família. Então, se não tá sendo fácil pra gente, imagine pra família dele, né? Mas só podemos orar, a única coisa que a gente pode fazer é orar. E tentar não questionar Deus, só pensar que Deus tem algum propósito dentro de toda essa situação. Deus tem algum propósito dentro de toda essa situação, disso nós podemos ter a certeza, né? E eu nunca tive a certeza da salvação de ninguém, mas desse caso de ontem eu tenho a certeza, foi um arrebatamento de verdade.